Nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, até o Divino Mestre amado Jesus, e agradecermos pela oportunidade de aqui estarmos reunidos no nome de Jesus. Vamos pedir a Ele o amor, a paz, a compreensão, a esperança. Que Ele possa nos trazer nesta noite uma boa palestra. Que o palestrante dessa noite possa trazer uma palestra que nos edifique, que traga para nós bênçãos em nossa vida. Nós agradecemos pela oportunidade de todos estarmos aqui reunidos e que o amor divinal de Jesus flui sobre todos nós e sobre toda a humanidade. Assim seja. O palestrante dessa noite é o Paulo. Eu passo para ele a palavra. Boa noite, gente. Eu gosto mais quando é sem microfone, mas agora tem que se gravar tudo, né? Se a gente falar alguma coisa que não está de acordo, depois eles enquadram a gente. Então, essa é a terceira, não diria palestra, um terceiro bate-papo nosso aqui, a respeito de potencialidades que nós trazemos, né? E que a mecânica da vida nos constrange a desenvolvê-las. Ou seja, nós desenvolveremos-las, queiramos ou não. Se não quisermos, existem mecanismos extremamente eficientes que nos obrigam, nos empurram, né? Por que isso? Porque somos deuses. Nós não temos a opção de não ser Deus. Somos peixinhos, filho de peixe. E a mecânica da vida nos conduz a isso. Toda vez que nós, na estrada evolutiva, nos afastamos dessa meta que é brilhar a nossa luz, o mecanismo nos impõe restrições através de dores, opressões, sofrimentos, né? Então, entender como é que nós funcionamos é fundamental. E na primeira conversa a gente falou sobre essa nossa capacidade de arregimentar vidas para que nós possamos viver, né? Cada um de nós aí arregimentando aproximadamente de 20 a 70 trilhões de vida, porque cada célula do nosso corpo é uma vida, nos servindo para que possamos viver a nossa vida, certo? Na segunda conversa a gente falou sobre essa nossa capacidade de moldar a nossa estrada. Quando Jesus disse: a cada um segundo suas obras. Quando André Luiz diz: você está hoje onde os teus pensamentos te trouxeram, e você vai estar amanhã onde os teus pensamentos te levarem. Então a gente falou sobre essa nossa habilidade, mas que a gente não exerce ela com consciência, né? A gente às vezes, ou na maior parte do tempo, vai como diz o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, né? E não foi este o propósito
Não é este o propósito do mecanismo. O mecanismo é para que eu assuma o controle da minha vida. Enquanto eu não realizo esta tarefa, eu sinto restrições. Então, para encerrar essas três conversas sobre como nós funcionamos, eu queria encerrar hoje falando sobre um dos nossos corpos. A verdade é que a palavra não deveria ser corpo, mas não tem outra, né? A doutrina espírita, quando Kardec pergunta aos espíritos o que é o espírito, eles disseram: é alguma coisa. Nada ele não é, porque o nada não existe. Mas não existe na vossa ciência, nem nas vossas palavras, uma forma de dizer o que é o espírito. Então o espírito é alguma coisa. Nós somos alguma coisa que nós mesmos desconhecemos. Mas a gente já consegue hoje, através das informações e do conhecimento, entender, pelo menos de um ponto para cá, como é que a gente funciona. Não sabemos exatamente o que somos em espírito, ou como é o espírito, mas nós sabemos da atividade por excelência dele. Espírito pensa. E todas as suas manifestações, toda a sua vivência é construída através do seu pensar. Isso está claro para a gente. Portanto, dominando a minha forma de pensar, eu consigo dominar todos os ângulos das minhas manifestações, ou corpos. Corpo mental, perispírito e corpo físico. Existem alguns entre o meio, mas vamos ficar com esses três, né? Então eu gostaria de falar para vocês hoje, para nós, porque é coisas que eu estou estudando e eu gosto tanto, eu trago para cá, porque cada um vai fazer como a semente, né? Cada um vai plantar e tirar proveito disso à sua maneira, e é assim que a doutrina espírita gosta. Essa é a meta dela, que cada um, através do seu trabalho mental, né, da reflexão, construa-se, que essa é a nossa tarefa, construir-nos a cada pulsar da vida. Aliás, a função da vida é essa, seja nos apresentando dificuldades, seja nos apresentando desafios, seja nos apresentando horizontes, conquistas, exerçamos esse construir-se diário, né? Eterno. Somos deuses em construção. Começamos dominando um universo que é o nosso corpo. Trilhões de vidas que nos são confiadas, veja, não é simplesmente deixar a vida levar, não, né? Então, digamos aqui, essa beleza que está falando com vocês, que sou eu, né? 70 trilhões de células, que são vidas, que são manifestações físicas de princípios inteligentes. E onde estão os princípios inteligentes? No meu perispírito. Porque a gente aprendeu que o perispírito é constituído de princípios inteligentes. E as células são as manifestações físicas desses princípios inteligentes. Se são princípios inteligentes, estão na estrada evolutiva, como a gente um dia foi princípio inteligente. E se estão na estrada evolutiva,
precisam receber suporte como nós recebemos suporte dos seres acima de nós. É uma lógica, é uma mecânica, né? Já viram aquela frase: quem não vive para servir, não serve para viver? A gente fala, ai, que frase linda. Ela não é linda, ela é real, ela é mecânica. O universo funciona assim. Ou seja, eu, nos milhões e milhões de anos, como princípio inteligente, estive num corpo de um ser mais evoluído que eu, e eu estive ali prestando serviço a ele, e ele prestando energia mental, pensamentos, sentimentos evoluídos para que eu me alimentasse daquilo e crescesse. Hoje eu estou aqui com esses seres em evolução me servindo, e eu estou na obrigação com eles de pensamentos equilibrados, sentimentos equilibrados, alimento espiritual, porque eles precisam disso. Então vejam, estar otimista, fé, esperança, não é bonito só. É fundamental, porque esses seres que estão aqui construindo a nossa vida precisam disso. É uma obrigação que a gente tem para com eles, assim como um dia algum ser iluminado teve para conosco. E essa mecânica é infinita, porque toda a obra de Deus é infinita, né? Como é que a gente participa dela? Ao mesmo tempo que eu cresço em evolução, eu proporciono formas de outros seres crescer. Assim é com as estrelas, assim é com os planetas, assim é com as galáxias. Os maiores fornecendo suporte aos menores e recebendo suporte dos que estão acima. André Luiz, no livro Libertação, coloca esse princípio de uma forma tão clara. É uma leitura que eu sugiro. Ela não é assim tão emocionante, porque a emoção tem duas facetas, né? Ao mesmo tempo que ela alimenta-nos temporariamente, ela deixa a desejar em termos de edificação. Então tem aquela leitura que me emociona, ai que lindo. Dali um mês eu não lembro mais. Aí eu preciso de outra. É meio como droga, né? Outra emoção. E a edificação? Porque a nossa tarefa não é emocionar-se, é construir-se. A emoção é um subproduto da construção que cada um faz em si mesmo. Não é meta. Eu não tenho que me emocionar com a obra de Deus. Não, eu preciso trabalhar na obra de Deus. É diferente. Eu preciso servir a obra de Deus porque ela me serve. E é uma mecânica. É um mecanismo o universo de Deus. Quando a gente vê a Terra colocada, né, a 150 milhões de quilômetros do Sol. Ai, que coisa mais precisa. Faz 4,2 bilhões de anos que ela está girando certinho. É uma mecânica precisa. E com a gente, será que não é da mesma forma? É mecânica. E quando a gente entende essa mecânica, é bom porque a gente elimina constrangimentos, elimina limitações. Ah, é aqui que é o caminho, então eu vou por aqui. Não vou esperar a seta que me conduz, né? Aquela que me cutuca. Não, vou andar por mim mesmo. Eu vou de forma inteligente dar os meus próprios passos. Não é preciso que a dor venha me cutucar, a não ser que eu não exerça o meu livre-arbítrio de trilhar o caminho de forma inteligente, que é o que nós somos. Seres inteligentes. Pois bem,
atividade do espírito, pensar. Qual a primeira manifestação que o pensamento do espírito encontra? O corpo mental, né? Porque o perispírito é a resultante da atividade mental do ser. É na mente onde o que é não matéria, o que é abstração, o que é grande parte do que a gente não sabe direito, começa a tomar forma. Essa palavrinha é fundamental para a gente entender como é que nós funcionamos. Forma. Mente. É onde se começa a construir o que eu vou viver, né? Às vezes os pensamentos desequilibrados, que eu não percebo, aliás, de vez em quando eu até gosto deles, estão o quê? Criando formas que vão me oprimir. E onde essas formas começam a ser criadas? Corpo mental. Então, entender o que é nossa mente é, antes de tudo, fator libertador. Fator de evolução, domínio das próprias manifestações. Porque o perispírito está atrelado ao corpo mental, né? O corpo físico é resultante das energias do perispírito. Então olha como é que a mente começa tudo. Digamos um jovem casal ali no namoro. Hoje em dia os namoros estão um pouco diferentes, né, Rosângela? Você lembra do seu namoro com o Toninho? Era bom, né? E durante o namoro já se desenha o lar, a casa, os sonhos. Onde é que isso começa a tomar forma? Na mente. Significa que todo pensamento começa a tomar forma na mente? Não. A mente privilegia ideias. E qual a diferença de pensamento e de ideia? Ideia é um conjunto de pensamentos já com uma certa organização. Não é qualquer pensamento que é ideia. Aliás, vamos entender o pensar, essa atividade de nós, seres racionais no reino humano, espíritos em evolução, temporariamente humanos. Porque a nossa meta não é ser humano só, não. Existem outros reinos nos esperando, né? Reino angelical, reino não sei o que, está esperando a gente. Assim como a gente veio de reinos abaixo, a nossa meta são reinos acima, a nos esperar. Mas vamos falar desse reino. Nós entramos nele quando, segundo André Luiz, há 40 mil anos, começamos a manipular a razão. Raciocínio. Para manipular raciocínio, um ser precisa de ter pensamento constante. Isso quer dizer que só o ser humano pensa? Não. Cachorro já pensa. Cavalo já pensa, vaca já pensa. Os animais domésticos pensam. E por que eles não dominam a razão? Porque eles têm pensamentos fugidios. Eles não conseguem manter um fluxo pensante, como nós. Certo? Eles têm flashes de pensamento. O que não consegue formar uma ideia. O que não consegue moldar o corpo mental. Então a vida deles, em função desse pensamento fugidio, é não mental. Mas eles já têm a mente lá, um corpinho que está esperando quando os pensamentos forem contínuos. E nós? Bom, a gente já consegue pensar o tempo todo. Portanto, a gente consegue modular o corpo mental.
para o bem ou para o mal. Essa é a beleza da evolução, né? Eu modulo meu corpo mental? Sim. Só com pensamentos equilibrados? Com certeza não. Aliás, o resultado de espíritos como nós, no estágio evolutivo que nós estamos, não é tão bom. Não preciso nem dizer isso, porque aqui quem não sofre levanta a mão. E por que a gente sofre? Porque nós estamos aprendendo a pensar. Nós estamos nos melhorando nessa arte divina de construir o próprio universo que somos. Nós estamos aprendizes de Deus, quando Jesus disse: sois deuses. Aliás, Jesus endossou o que Davi disse, né? Lá no Salmo 76, se não me engano. E esse aprendizado significa pensar, mas não só pensar de forma organizada. Quando Jesus disse: se disseres a essa pedra, mova-te daqui para lá, e não duvidares no seu coração, tenha fé que ela se moverá. Será que Jesus estava falando só uma palavrinha bonita? Um espírito que desce das regiões luminescentes do cosmos, que fica mais de 1000 anos se reduzindo para poder caber num perispírito humano. E por que ele fez isso, né? Porque ele queria sentir o que sente um ser como a gente, limitado, um aprendiz de Deusinho que nós somos. Mas ele queria sentir as dificuldades nossas. Então ele abre mão da sua luz, abre mão da sua poderosa energia criativa, um ser que cria sistemas, um ser que disse aos doutores da lei: antes que Abraão fosse, eu sou. Olha só. Um ser que preside o momento da criação do sistema solar. Se expõe a esse sofrimento redutivo para trazer luz. Aí ele chega e diz: se disseres a essa pedra, mova-te daqui para lá, e não duvidares no seu coração, tenha fé, e ela se moverá. Aí a gente fala: talvez Jesus tenha exagerado um pouco, às vezes não é bem isso. É exatamente isso, sim. Por que isso é bom? É bom para a gente entender o poder que nos está disponível. Esse poder de mover montanhas nós já exercemos, mas de uma forma desequilibrada. Por quê? Porque a gente cria doenças. É criação. Mas não é uma boa criação? Não, não é uma boa criação, mas é uma criação. A gente cria dificuldades, que depois tem que passar por elas, mas é uma criação. Nós já exercemos o nosso poder. De forma desvantajosa? Sim, mas a gente está aprendendo. Então, quando a gente consegue entender esse mecanismo, é uma forma de ir melhorando o que nós já fazemos. Nós não temos a opção de criar ou de mover montanha. Não, a gente já está movendo. E às vezes contra a gente. Nós sabemos que alguns desequilíbrios que nós executamos na encarnação, a gente volta 3, 4 encarnações para desmanchar. Isso não é mover montanhas? É. Mas não a nosso favor. Estamos movendo contra. Então, olha, um pensamento organizado se transforma numa ideia, modula o corpo mental, esse, por sua vez, modula o perispírito. E depois de algum tempo, dependendo da intensidade, isso se manifesta em nossa vida. Seja um sonho, seja uma doença,
seja um trauma, seja uma mania, seja um vício, manifesta, porque foi criado por um aprendiz de Deus, que cada um de nós o é. Então, se entendermos isso, viraremos anjos? Não. Mas a gente tem uma chave para começar a dirigir a forma de pensar. André Luiz, no livro Mundo Maior, ele diz: um espírito recém-chegado da encarnação precisa do sono reparador. Por quê? Porque ele não está acostumado a dominar a mente. Então, às vezes se pergunta: por que o espírito tem que dormir quando morre? Simplesmente porque ele usa a mente como se fosse uma criança com a arma carregada na mão, sem a menor condição de conhecimento, né? Então, aquelas imagens que a gente tem quando alguém nos ofende, aquele sentimento de revolta, quando nos sentimos injustiçados, no campo mental, aquilo vira uma coisa maravilhosamente feia. E o que é pior, ela se manifesta se não for interrompida. Quando Jesus pediu que perdoássemos, Jesus está pedindo para a gente ser bonzinho. Não. Jesus estava nos livrando do mecanismo. Porque se eu sinto de novo aquela dor, é o que eu chamo de ressentir. Ressentimento. Olha, já senti uma vez, não foi bom, criou problema na memória. Não, mas eu vou sentir outra vez. Faz 20 anos que ele me ofendeu, mas até hoje eu lembro e tenho vontade de pular no pescoço dele. O que é isso? Mau uso da mente. Quem vai pagar o preço? Quem está usando de forma desequilibrada. Aí Jesus disse maravilhosamente: perdoa. Porque quando você perdoa, você desliga o mecanismo, você isola o mecanismo, porque você é Deus, você está criando. Olha que lógica. Você está criando pedras para tropeçar depois. Então, interrompe o mecanismo, perdoa, esquece, ora por ele. É como se fosse uma ajuda do alto num processo que a gente ainda não domina. Se a gente soubesse o tanto de mal que faz odiar, não, eu não digo saber só de conhecimento, porque eu também, gente, eu tenho conhecimento, mas eu confesso a vocês, eu não consigo. Então, se passa o cara, ô negão da Arapuca, se for amigo, tudo bem. Mas se é alguém que eu não conheço, pronto, já vem o... Sabe, aquele ser que lutou nas cruzadas, que está aqui, ó. Aquele ser que em várias guerras humanas, né? Essas energias todas estão aqui. Aí o cara, ô negão da Arapuca, aquilo sobe, que vira um vulcão. E é uma vez só? Não, se eu ver a pessoa de novo, ele nem xingou de novo, mas eu sinto de novo. E sinto outra vez. É preciso interromper essa sequência. Senão, essa mente que eu deveria estar usando para criar boas condições de vida, eu estou usando para odiar. E o que a energia do ódio gera? Desequilíbrio, sofrimento, constrangimento. Então Jesus disse: perdoa. Ou seja, isola o processo, interrompe o processo. Se você não consegue criar coisas boas, pelo menos não crie as ruins, já é um passo, né? Por isso Pedro diz: mestre, Pedro nessa hora ele é meio igual eu, viu gente? Mas mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Jesus diz: Pedro, aliás, Pedro diz: 7 vezes, mestre? Na cabeça de Pedro, perdoar 7 vezes é muito. Ou seja, ele perdoa 7, na 8ª ele vai e faz o que ele está com vontade de fazer. Não, Jesus disse não. Mas sim 70 vezes 7. O 7 é um número sagrado, né, do povo hebreu. Infinitamente perdoa, até que você chega a um nível que o corpo mental não tem mais desequilíbrio.
aí o nosso perispírito começa a ficar sem mancha. Lembra daquela parte do Evangelho onde se fala da veste nupcial que brilha, né? É o perispírito. O perispírito de quem não odeia, o perispírito de quem tem o corpo mental organizado, brilha, é luminescente, né? Mas os ódios, as construções, as criações de desequilíbrio mancham o perispírito, porque desorganizam o corpo mental. E para encerrar, gente, eu queria falar para vocês de outro mecanismo que nós exercemos o tempo todo. Por exemplo, especialmente nós aqui sentadinhos, né? Os espíritos encarnados, portanto, almas. A doutrina espírita diz que espíritos sem encarnação. Encarnou, alma. Então nós aqui as almas. Qual a diferença de sentimento e sensações? Essa diferença é importante. Porque o corpo mental, que é um criador de manifestações, ele é também moldável aos sentimentos. A carga sentimental que está no perispírito, ou seja, a memória biológica do espírito, perispírito. Sensações são todas as informações que nós recebemos através dos 5 sentidos. E essas sensações atingem o cérebro, né? São processadas pelos vários setores do cérebro. Aliás, uma palavrinha, a década de 2000 até 2010 é considerado pela ciência como a década do cérebro. Porque até então nunca se estudou tanto o cérebro como nessa década. E para nós da doutrina espírita foi interessante. Nós conseguimos que a ciência viesse ao nosso lado em muitas das nossas definições, né? Por exemplo, a mediunidade. A mediunidade hoje é estudada em centros acadêmicos de universidades como USP, UFRJ e University of California. E eu estou dizendo de 3, existem mais, mas essas 3, por acaso, é aquela revista que eu trouxe aqui uma vez, vocês se lembram? Então, a mediunidade hoje é objeto de estudo em centros universitários, ou seja, já está no campo material, indiscutivelmente, e não necessariamente por espíritas. Existem ateus estudando os mecanismos da mediunidade. Isso porque hoje a gente entende melhor o cérebro humano. Imaginem quando a gente começar, através da ciência, a entender o perispírito. Kardec disse isso. Quando descobrirdes os caminhos do perispírito, tereis explicação para quase todos os males ou as incompreensões sobre a vida. Perispírito, que é o nosso corpo físico numa outra dimensão, né? Porque o perispírito ainda é material. Não essa matéria que a nossa ciência conhece, mas uma vibração material que a gente vai chegar lá. A física quântica não existia na época de Kardec, ou se existia, estava nos seus primórdios. Hoje ela está bem definida. Hoje a física quântica prova que isso não existe, né? Não como a gente imagina. Que isso que a gente diz que é sólido, né? Isso aqui eu posso pegar, então eu acredito. É condensação de energia. E o que é energia? Ninguém sabe direito. Ou seja, esse mundo que a gente diz que é real, que é concreto, é tão ilusório ou mais do que aquilo que a gente não vê.
Por isso que o autor do Pequeno Príncipe disse, né, o essencial é invisível aos olhos. Que bonito isso, essa definição. Pois é, o nosso campo mental, aquele que todos nós temos, queiramos ou não, a nossa oficina de moldar pensamentos, a nossa oficina de moldar os próximos passos, queiramos ou não, né? A nossa oficina de moldar o ser divino, superpoderoso, criador que nós somos. O campo mental está para ser estudado. Cada um tem o seu, né? Cada um assumiu com a presidência do sistema, né, com o diretor-geral do sistema, o compromisso de assumir responsabilidade sobre os atos mentais que execute. E esse compromisso vai conosco até a luz, porque nós iremos para a luz com mais facilidade se usarmos o livre-arbítrio a nosso favor, ou com mais dificuldade, mas iremos à luz. Paz a todos, e eu volto quando chamarem para falar sobre a gente que eu gosto muito. Obrigado, gente. Nós vamos agora ao passe. O passe mediúnico ou passe magnético é para a doutrina espírita como o benzimento ou uma transmissão energética, magnetismo para outras crenças. Os trabalhadores impõem as mãos sobre a cabeça das pessoas e, em oração, no conjunto é transmitido a todos, né, os bons fluidos ou a estabilização ou regularização das relações mentais, energéticas entre o paciente e o aplicador ou médium transmissor. Tá? Então, por favor, fique à vontade. Em seguida, saem por aquela porta para tomar a água, que também recebe esses impulsos magnéticos, por isso é chamado de água fluidificada. Obrigado.